Por isso que a gente começar meio do começo, né? É. A gente acho que a maioria das pessoas já conhecem da sua história, mas tenta resumir um pouco até onde você começou a tocar, talvez profissionalmente, para a gente aproveitar mais as suas outras coisas aqui. Primeiro eu preciso falar da maioria. Tem uma área do Rio de Janeiro que os caras não falam maioria, é maioria. Maioria e maionese. Maionese. Se eu não parasse para brecar agora, eu não ia conseguir falar. Tem tauba também. Eu era de uma igreja lá do ABC que o Gerson Borges, não sei se você conhece. Conheço o Gerson Borges. Gerson Borges, né? Carioca. Ah, carioca. E ele falava maionese, maioria. É mesmo? Né? Mas qual que era a pergunta mesmo? Não, o seu início aí já indo pro profissional, pra gente poder explorar mais o teu lado aqui das doideiras, né? Cara, tudo começou lá nos anos 80. Eu comecei a tocar guitarra meio tarde, né, cara? Comecei com 17 anos. 17 anos. E junto com o Andreas Kisser, que hoje é do Sepultura, a gente tinha uma banda de cover no ABC Paulista. A gente tocava metal geral, assim, né? O que a gente considerava metal na época. Scorpions, Ozzy, Black Sabbath, Judas Priest. Aí depois a gente começou a tocar umas coisas mais extremas. Mas isso foi o começo, e eu tocava baixo nessa banda. Aí o baixista veio, a gente trocou, eu fui pra guitarra, ele tinha uma guitarra e eu tinha um baixo. E eu comecei a me destacar mais a guitarra, assim, brevemente no começo, e aí a gente trocou. Nem lembro mais o motivo, e aí eu comecei a virar guitarrista. Mas assim, tudo na brincadeira, com 17 anos, né? Eu fui parar mesmo pra estudar de verdade quando já tinha uns 25, para parar, que eu peguei o método do Moza Mello, aquele grossão, meio autodidata, assim, tipo, eu nunca estudei com ninguém. Mas o que você fez até então, assim, profissionalmente? Você fez alguma outra coisa? Sim, eu tinha... Pô, eu já fiz bastante coisa na vida, cara. Tive uma estamparia. Estamparia tinha 6 funcionários. Assim, 22, 23 anos já tinha esse rolê. Tinha uma microempresa e, adivinha, fazia camiseta do quê? Metal. De heavy metal, pra vender pra galeria do rock, né, cara? E até que um dia um dos funcionários falou assim pra mim, mano, porque eu levava guitarra o tempo todo pro escritório, né, cara? Ficava tocando e tal. O cara falou, mano, na boa, para com essa merda de fazer camiseta, mano. Vai tocar guitarra, velho. E aí aquilo foi meio uma epifania, viu, cara? Tipo, eu falei, quer saber? Eu vou dar aula, vou cair de cabeça nesse rolê. Aí saí da casa da minha mãe, que ela não apoiava muito isso, fui morar sozinho. E aí eu comecei lá para uns 25, 26 anos, comecei a estudar para valer. E... Você tinha nessa época meio que, tipo assim, precisa correr atrás do tempo perdido? Sim, muito, muito. Tive que correr bastante. Aí fui ter aula no primeiro... O primeiro IGT, cara, que era na República do Líbano. Pô, não sei, bicho. É o primeiro IGT, 1987. Ele abriu em 85, se eu não me engano. Em 87... Em 87 eu não tinha 25 anos, devia ter 19, 20. Que eu fui lá, fiz 6 meses de aula com o Marco Ange. Não sei se você conheceu. Não conheci. Ele faleceu faz pouco tempo. Ele estava dando aula no MT que eu... Na verdade, naquela época, eu chamava IGT, Instituto de Guitarra e Tecnologia. Que era só o Vander, mas essa galera já estava lá. Quem estava dando aula lá na época era o Vander, o Faísca. Isso em 87, imagina. O Marco Ange, que eu falei, né? O Sandro Hack, o Tomate. O Sandro já estava dando aula? Tava. É? E ele era roqueirão, cara. Não, eu sei que ele participou de um campeonato. Foi a primeira vez que eu vi uma... Com o Edu. Foi a primeira vez que eu vi uma Ibanez floral que ele trouxe dos Estados Unidos. Ele abriu, o dia que ele trouxe a guitarra, ele abriu pra gente ver. Começou a tocar assim, mano, o cara já tocava muito, né, velho? Você já viu o vídeo dele tocando metal, rock and roll, hard rock? Assim? Já vi ele tocando. Inclusive, ele ganhou o campeonato do Edu, tocando rock and roll. O meu amigo era embaçado, velho. Era embaçado, Posso falar? Era triste. Nossa, lá em São Paulo, cara, ia assistir ele ao vivo, cara. Enfim, aí eu fui meio que... Fiquei nessa galera 6 meses no IGT. Depois eu saí, estudei sozinho, que eu descolei esse método do Mozart, que é uma bíblia, né? Dessa grossura. Aí de cabeça, mesmo, estudei pra caramba, até 90 e pouco. Depois entrei no Cássio Barneia. Foi aí que eu comecei a me profissionalizar mais. Antes disso, eu tive uma banda de hard rock que chamava Smoking Guns, que inclusive teve alguns voos mais ousados, que a gente tinha música na 97 FM, que era uma rádio rock, lembra? Em São Paulo. Sim, mas cantando em português ou cantando em inglês. E tinha um empresário, que era o cara que trazia Deep Purple, esse cara meio que abraçou a gente na época. Mas era a molecada que tocava com a gente, um bando de irresponsável.
Eu queria fazer o bagulho virar, mas os caras começaram a se achar rockstar muito cedo. Aí eu pulei do jogo. Eu falei, mano, os caras não entenderam qual que é. Tem muito pra trabalhar, né? Os caras começaram a tirar uma onda de rockstar. Eu falei, mano, não dá, né? Não é assim. E o Cat Barnett, você disse que ali que você estava se profissionalizando, por quê? O Cat Barnett é o seguinte, como eu tava no mundo, tocando guitarra pro meu pai e pra minha mãe, que é cristão meio fundamentalista assim, eu precisava do aval pra continuar tocando, né? E o aval veio quando eu falei, entrei no Cat Barnett, porque os caras me chamaram. Eu comecei na Renascer, apesar de não... Eu já fui meio contrariado na Renascer, eu não curti o papo lá. Como cristão, assim, eu não curtia a conversa. Mas assim, você é moleque, você tá precisando de apoio, entendeu? Aí abriu a porta e eu entrei, fiquei 1 ano e meio tocando no Cat Barnett, aí eu tretei com o Simeão na época, umas bobagens lá, e aí começou a aparecer uns políticos falando na igreja. Aí foi a hora que eu saí fora. Aí vi uma pá de podridão lá dentro, eu vazei. Eu acho que teve uma outra pessoa que veio aqui que também foi do Cat Barnett. Eu não sei se foi o Tomate. Eu substituí o Tomate. O Tomate foi guitarrista do Cat Barnett, eu entrei no lugar dele. Mas acho que teve o Theo, foi talvez o Theo Dornelas, também tocando no Cat Barnett. Já não sei, porque o Cat Barnett teve uma formação infinita, né? Durou muito tempo mesmo. O legal do Cat Barnett é que eu fiz turnê no Brasil com os caras. Eu conheci Roraima, Bahia, fui pro Sul. Eu nunca tinha viajado profissionalmente, assim, tipo, ganhar um cachê e etc. Foi meio ali, entendeu? Foi bem legal aquela época, assim, tipo, pra aprender esse tipo de coisa, né? Aí dali, você foi pra onde? Você ficou quanto tempo no Cat? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Mas eu já tinha esse lance de fazer um lance instrumental. Na sequência, eu gravei minha primeira videoaula pra uma revistinha que tinha, que chamava Hélio Cortez Music. Não conheço, não. Esses caras acho que sumiram. Eu gravei uma videoaula com eles. Eu lembro que tinha o Michel Leme, videoaula do Michel Leme na época, de um outro cara que agora eu não lembro o nome, eu e mais um outro cara. E a do Michel Leme já era aquela doideira, pra você botar uma fé, né? E aí eu gravei essa videoaula, na sequência lancei meu primeiro álbum instrumental, de 95. Dá pra pôr aí na tela? Não dá, aqui não. Dá? Isso aqui é só só pendrive. É só pendrive. Tá, porque se você conseguisse entrar na internet, dá pra ver no meu site. A capa do primeiro disco, ele não tá nas plataformas de streaming ainda. Nem o primeiro, nem o segundo. É só do terceiro pra frente que tá. Mas em breve eu colocarei. Aí eu gravei meu primeiro disco instrumental e aí eu decidi não tocar mais com banda, cara. Tipo, fazer carreira solo. Meio metida besta, né? Meio audacioso, carreira solo, quem sou eu? Mas, cara, aí começou a abrir um espaço, mas cara. Mas acho que também nessa época, assim, eu também sempre tive essa cabeça. Mas eu acho que a gente teve muito exemplo de carreira solo bem sucedida como guitarrista. Satriani, Steve Vai. Eu sonhava com esse... É que esse momento... que eu tive esse momento na minha vida onde minha mãe, principalmente minha mãe, ela me atormentava. Tocar guitarra pra ela era coisa do diabo. Mas era infernal, cara. Foi triste o negócio. E apoio zero. E assim, eu, tipo, o meu refúgio meio que foi assim, ir pro música instrumental. Eu comecei a ouvir Macau Pine, Yngwie Malmsteen, Steve Vai, Vinnie Moore, toda essa galera. Mas eu caí de cabeça. E, mano, passava o dia inteiro estudando e querendo aprender isso daí, e meio que eu caí nisso, entendeu? Dali foi aquele lance que eu tava comentando na tua casa, eu comecei a ver os caras no Jazz and Blues, São Paulo, Faísca, Mozart, Tomate, essa galera. Fico Pico, que era o André Cristóvão, lembra? Sim. Fico Pico, que era a cozinha do Golpe de Estado, baixo batera, que é o Paulo Ziner, e o Nelson, e o Cristóvão na guitarra, só blues. E o Jazz and Blues essa galera tocava. E eu ia lá ver, cara. O André Cristóvão com Fender Bassman, uma Strato e um Tube Screamer, cara. Que som de guitarra, velho. Animal. E, mano, foi ali, fui cozinhado nesse caldo de mistura de jazz, blues e metal. E essa história é longa, hein, mano? Onde eu tava? A gente tá chegando... Que agora a minha cabeça tá embaralhando as épocas, sabe? Não, você já estava com o seu primeiro álbum instrumental, você já tinha saído do Cat Barnett. Nessa época do Cat Barnett, esse lance do fusion guitarrista instrumental começou a acontecer um pouco antes do Cat Barnett. Eu dei um tempo pra ficar no Cat Barnett. Tá. Depois eu voltei e falei, não, eu quero fazer isso mesmo, eu quero tocar música instrumental. Tem coisa engraçada que a gente estava discutindo ali.
falando em off, né? Você falou que começou a ter aquela experiência de pegar uns temas de jazz, começar a estudar jazz. Isso foi quando eu fui pro MT, Escola de Música, em 2000. Aí você falou, né, que tem aqueles caras chatos que fica assim... Sim, tinha uma galera... metaleiro. Não, tinha uma galera que assim, tipo... se você toca metal, você é inferior a mim porque eu toco jazz. Sempre... Ainda tem isso, né, cara? E assim, são duas praias diferentes, né, cara? Mas assim, eu sempre fui mais eclético e eu queria aprender. Aí eu fui aprender 500 milhas, Chicoria, aprender mais umas bossa nova, aprendi Narendei, que eu achava bem bonita, comecei a tocar um pouco, mas do meu jeito. Não queria aprender o bebop, não, eu queria tocar, eu tava ali por causa da harmonia que era encrencada, né? E que é um puta de uma dor de cabeça, né, cara? E pior que ficou em mim isso aí, cara. Ficou, não consigo fazer música. Eu toco os meus metal, você vai ver algumas músicas desse álbum novo, tem umas bombas, assim, de propósito. É meio natural, porque assim, eu não me sinto confortável se a harmonia ficar sempre no mesmo lugar. Então, você tá ligado, né? Então, assim, sabe esse negócio do fusion, tem uma veinha ali. Veinha, não vou falar que eu sou um guitarrista de fusion, não. Nem de jazz, não sou, cara. Tenho influências, mas assim... Mas tá ali, velho. Você acha que também... É um bicho que morde, sabe? Você acha que valeu a pena também? Porra, se valeu. É um caldo cultural animal, né, cara? E assim, eu andava muito com leite, com tomate. Ia na noite no Witch Bar, lá em São Paulo, e dava canja com os caras, entendeu? Aí chegou o metaleiro, toca um blues aí pra ele tocar, entendeu? Era meio essa, entendeu? Era meio isso. Toca um blues aí pro metaleiro tocar, não sei o quê. Mas eu dava canja com os caras, então, mas eu bebi dessa cultura do fusion em São Paulo. Então, assim, o que tem lados positivos e negativos, né? Que tem uma época que, quando eu tava no MT dando aula, o Mozart Mello, uma vez a gente tava conversando, ele falou assim, a galera aqui precisa parar, a galera aqui do MT, os professores principalmente, de que se o cara não improvisa, o cara é bico, o cara é ruim. Ele falou assim, bom, Tom Jobim não improvisa, velho. Djavan não improvisa, entendeu? João Bosco não é improvisador. E aí? Não, tem vários guitarristas. Gênio. Não, tem um monte de guitarrista que não improvisa. O cara monta os solos e os solos são lindos. Mas eu vou te falar uma coisa. A gente veio numa escola, principalmente lá no MT, e andar com essa galera, de que o cara que não improvisa era ruim. Que não tem a manha muito de improvisar era ruim. Eu acho uma escola legal pra caramba, porque te joga no fogo. Entendeu? Esse lance de jogar o cara no fogo, a harmonia é essa, se vira, malandro. Entendeu? Todo mundo é liqueiro, né? Tirando Michel Leme é o único cara que eu acho que improvisa mesmo, que fica pelado, saca? Tipo, não tem lique, é tudo na hora mesmo. O resto de nós é tudo um bando de liqueiro. A gente improvisa, mas, né? Apesar que a harmonia acaba te empurrando para outros lugares, não tem jeito, né? Dependendo da harmonia. Aí eu achei que isso foi... Eu achava que esse pensamento, apesar do Mozart ter chamado a atenção... Pô, Mozart improvisa muito, né? É o pai do rolê. Eu achei que essa escola foi extremamente importante para mim. De conhecer esses caras, e andar com esses caras que depois eu comecei a achar uma galera chata, que pegava no pé, que falava que era meio pedante e tal, não sei o quê. Mas mesmo assim era importante, cara, porque eu via que esses caras levavam a música a sério num nível que pouca gente levava, entendeu? Então chama você para um lugar que te tira da zona de conforto. Como cara do metal, como cara do rock. E meio isso aí, né? Depois eu fui no MT, fiquei 15 anos lá. E foi lá que eu voltei a ficar super metal. Porque eu comecei a pegar raiva dos jazzistas e dos caras do fusion. Porque os caras eram muito mala, velho. Porra, mas você toca rock and roll, você toca... né? Os caras meio preconceituoso. Tinha aquelas frases, mano, o cara que toca jazz resolve qualquer gig, o cara que toca rock não resolve qualquer gig. Eu falei, talvez... Mas, mano, se eu colocar você na frente do Marshall Stack com 8 falantes de 12 polegadas com o volume que a gente toca, você não vai segurar a bronca. Você não vai nem saber por onde começar a pôr a mão na guitarra.